Boa tarde, pessoal. Novamente eu aqui. Queria deixar claro uma coisa, que o foco da minha mensagem aqui não é para as pessoas que são líderes religiosos. Por quê? Porque essas pessoas, elas já decidiram dentro delas não aceitar essa mensagem. Essas pessoas já têm uma ideia pronta que elas aprenderam dentro da religião, que segue todo um script pronto, né? E eu não fui treinado para repetir ideias, eu fui treinado para questionar ideias, questionar a religião. Então a minha mensagem que eu trago aqui é para as pessoas simples, para quem quer entender mesmo essa questão. Tito 2:11, por exemplo, vai dizer que a graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens, todos, sem exceção. E é justamente aí que o calvinismo ele entra em uma contradição. Ele entra justamente aí a questão da graça, né? Se Deus manifestou a sua graça, né? E essa graça foi a todos os homens, todos, o texto está dizendo claramente todos os homens, sem exceção. Se essa graça foi manifestada a todos, sem exceção, então essa ideia de Deus escolher salvar alguns e outros não, ela é totalmente contraditória. Ela é totalmente antibíblica. Por que ela é antibíblica? Porque a rejeição da mensagem ela estava ligada a um endurecimento do coração que veio do próprio povo. Deus não escolheu arbitrariamente, individualmente salvar alguns. Eu vou salvar um judeu, um gentil eu não vou salvar. Eu vou escolher uma pessoa e a outra não. Não, não era dessa forma. A escolha de Deus, ela era arbitrária. Em que sentido ela era arbitrária? Deus escolhendo um povo de forma corporativa. Deus nos escolheu nele. Nos está no plural ali. Antes da fundação do mundo. Essa escolha, ela estava ligada com o propósito que Deus tinha na história. Deus escolhendo um povo para um propósito na história. Beleza? Então Tito 2:11 ele vai dizer que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E o texto, quando ele é lido de forma simples, ele aponta claramente para um alcance universal. Todos os homens, sem exceção. E essa graça que se manifestou, a iniciativa dessa graça, ela veio de Deus. Isso é um fato. A graça veio de Deus, mas ela se manifestou salvadora a todos os homens, sem exceção. O texto não está falando de um grupo oculto de pessoas Y ou pessoa X. O João sim, a Maria não. Não está falando disso. O texto está falando de algo que foi exposto, de algo que foi revelado, de algo que foi manifesto, de algo que foi oferecido a todos os homens. E onde o calvinismo ele tenta ajustar isso aí? Para não quebrar essa ideia de eleição limitada. Deus escolhendo os indivíduos de forma individual, né? E não a escolha corporativa, como foi anunciada pelo apóstolo Paulo, né? Geralmente eles fazem duas coisas, né?
Eles dizem que esse todos são todos os tipos de pessoas. E não cada indivíduo. E aí, ou eles dizem também que essa graça, ela é suficiente para todas, mas ela é eficaz somente para alguns. O problema é que isso não está no texto. É uma leitura que foi imposta depois, pela teologia sistemática. Existe um padrão bíblico, e esse padrão bíblico é bem claro. Deus, ele chama o povo ao arrependimento, o povo rejeita essa mensagem, Deus, ele estende a mão, o povo endurece o coração, Deus oferece salvação, alguns recebem e outros não. Então, isso quebra totalmente essa ideia de escolha arbitrária individual. Quero deixar bem claro aqui, individual. Não que Deus não tenha escolhido um povo para ser chamado de seu, mas essa escolha arbitrária individual de Deus pré-selecionando indivíduos, ela cai por terra. Porque se fosse como o calvinismo propõe, Deus, ele decide antes quem salva e quem não salva, independente da resposta, ou arrependimento, ou rejeição. Deus, ele já decidiu, já está tudo decidido, já foi tudo decretado. Então, alguns textos, como vai ser mencionado na Bíblia, eles seriam um completo teatro, uma completa farsa. Textos que vão dizer que eles não quiseram, textos que vai dizer que eles rejeitaram a mensagem, textos que vai dizer que eles endureceram o coração. Todos esses textos, eles não fariam nenhum sentido, nenhum, absolutamente nenhum. A gente estaria nessa terra aqui por um puro teatro armado. Mas isso não é o que o texto diz. A graça se manifestou, salvador a todos os homens. E o ser humano hoje, ele é indesculpável diante de Deus. Então, o sentido mais natural do texto é que a graça, ela alcança a todos. Existe uma oferta que é feita, que é real na Bíblia, não tem como fugir disso. Existe uma rejeição na Bíblia que é real também. Os judeus incrédulos rejeitaram a mensagem, isso é real na Bíblia também. E existe uma responsabilidade humana, que ela é preservada desta forma. Beleza? Valeu!